Vai junto. Uso da tribuna. Primeiro inscrita, a vereadora Lourdes. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionárias da casa, aos servidores que estão aqui, ao público, à imprensa, escrita e falada, e quem nos dá a honra da presença. Vocês vejam, servidores, o quanto difícil é estar diante de uma situação dessa, aonde a gente teve hoje um plenário lotado e aonde se deu para perceber que está 50% favorável, 50% contra. Então, vocês vejam o quanto a pressão e a responsabilidade está caindo sobre as nossas pessoas aqui, nós que estamos aqui com o projeto nas nossas mãos e sobre a nossa responsabilidade. Eu quero deixar bem claro aqui que, por momento algum, eu, como vereadora, achei ou pensei em algum momento de que alguma categoria ou alguém não mereceria esse aumento. Eu acho que todos merecem, mas de uma forma justa e igualitária. Não dá para nós pensarmos de outra forma. Hoje nós estamos aqui com essa responsabilidade e a gente não pode votar só por votar ou porque a gente tem o projeto nas nossas mãos. A gente tem que pensar em tudo que pode implicar para o nosso município. E, com certeza, os senhores, quem está a par e quem está aqui, sabe que alguém vai pagar por isso. De que forma isto foi feito, de que jeito essa reclassificação foi feita, não sei. Eu acredito que não foi de uma forma justa. Tem aqui aqueles que, talvez com um pouco de aumento, R$100, R$200, já esperam por muito tempo e que isso vem a beneficiar essa categoria que talvez não tenha um salário bom e que há tempo já está esperando por isso. Mas temos aqui também uma porção bastante grande de pessoas que querem ou que estão reivindicando não um salário, mas o direito de justiça e de igualdade. Então, eu acho que nós aqui, que temos essa responsabilidade, nós temos que nos preocupar com você, sim. Mas eu, como vereadora e como eleita pela população, eu também tenho uma grande preocupação com o povo lá fora, com as pessoas que estão lá fora. Porque nós, hoje, nós estamos trabalhando com uma quantia enorme de dinheiro, que são mais de 2,5 milhões, que nós estamos implantando diante desse projeto. E alguém, com certeza, vai ter que pagar isso. E é aquela pessoa que contribui, é aquela que paga os seus impostos e aquela que, de repente, nos colocou aqui para fiscalizar isso. Então, eu tenho, sim, uma grande preocupação também em relação a essas pessoas, à população de Carlos Barbosa. Vejam bem o quanto difícil está sendo para nós. Eu já pensei em tudo quanto foi maneira, e eu acredito que todos os meus colegas aqui, muitos já ficaram com o sono em alerta, sem poder dormir, pensando no que é melhor para nós, como vereadores, o que é melhor para vocês, como servidores.
Pensei e continuo pensando, será que não é melhor nós pegarmos esses 2,5 milhões, diante da maneira da qual ele está sendo colocado, está sendo distribuído, e colocar no município, talvez na estrada melhor, no asfalto, não sei, de repente, colocando numa educação, trazendo uma língua a mais, onde os nossos filhos vão ser beneficiados. Trazermos, de repente, um especialista a mais no nosso centro de saúde. Hoje, nós temos um endócrino, e para quem sabe, quem trabalha na área da saúde, sabe muito bem que uma consulta com alguém especializado não vai custar menos de 200, 300 reais. Não sei qual seria a melhor maneira. Mas eu acho que é muito difícil a gente classificar um salário de um ser humano em cima de uma responsabilidade. Porque a responsabilidade minha vai começar ou vai terminar onde começa do outro. Então, eu não posso dizer que aquele que ajunta o lixo tem menos responsabilidade do que um médico que salva uma vida. Porque cada trabalho é necessário e tem a sua responsabilidade e a sua precisão. Senhores, vejam bem, que não é nós querermos e nós fazermos. Tudo isso está sendo pesado. Eu sei que tem pessoas aqui que estão nos pressionando para querer esse aumento, e concordo plenamente, porque eu acho que quem ganha um salário menor vai pagar um aluguel, vai dar um leite a mais para o seu filho, vai fazer algo a mais diante das suas necessidades. Mas sei também, e analiso o lado de quem está aqui, brigando para que se tenha uma justiça, para que se tenha um direito de igualdade. Porque se nós aprovarmos esse projeto hoje, assim como ele está, daqui 2 anos, 3 anos, será que vai mudar? Ou vamos criar asa para podermos reivindicar um pouco mais? E sempre ganhando os que têm maior aquisição, o maior nível em salário. O pequeno sempre sai perdendo. Então fica aqui a minha análise para vocês pensarem. Eu hoje ainda não sei o que é melhor e o que a gente teria que fazer. Eu, como vereadora, tenho que analisar bastante. Estamos fazendo, né, Baroni, uma análise de outros municípios. Estamos tentando buscar subsídios de tudo quanto é forma, para a gente poder, a partir do momento que a gente tomar uma decisão, ser a mais correta e a mais certa, o que vai beneficiar a maioria. Porque eu acho que é o único caminho e a única razão pela qual a gente pode seguir. O nosso objetivo, tanto o meu e acredito que de todos os vereadores, não é prejudicar ninguém. Nós gostaríamos, sim, que todos ganhassem, mas ganhassem de uma forma justa, de uma forma correta. Assim, todos ficariam contentes. Então, nós temos que, mais uma vez, pensar também lá fora. São 2,5 milhões de reais que a gente está jogando aqui nisso tudo. Não sei qual é o melhor. Eu acho que fica aqui uma reflexão para quem sabe, numa próxima oportunidade, nós já termos uma decisão mais contundente, algo mais certo, diante das condições que a gente vai ver em outros municípios. Seria isso. Deixa eu dar uma parte, então, para o... Obrigado pela parte, vereadora Lurdinha.
Eu, até o momento, não tenho me manifestado muito. Tem uns que dizem que eu vou votar favorável, outros dizem que eu vou votar contrário. Até agora eu me mantive neutro nessa discussão pública, mas tenho trabalhado bastante em relação àquelas pessoas que poderiam ajudar e que têm trânsito junto ao prefeito para que se mudasse isso, se tivesse um pouco mais de justiça nesse projeto. Você fala em responsabilidade dos vereadores, e eu acho que quem pôs o nome para ser candidato e ser eleito tem que ter essa responsabilidade. E certamente nós temos essa responsabilidade e vamos usá-la da melhor forma possível. Acho que a Câmara de Vereadores hoje tem a incumbência de se unir e fazer com que esse projeto seja o melhor para todos os funcionários e a comunidade de Casa Barbosa. Acho, e para mim eu tenho certeza, que houve uma grande responsabilidade do Poder Executivo em encaminhar novamente para a Câmara de Vereadores um projeto deste quilate. É a terceira ou quarta vez que ele encaminha, sempre incluindo alguém a mais, mas mantendo a injustiça. E todos nós sabemos que esse projeto, da forma como está, ele é injusto. Concluindo, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Ari, pelas colocações. Vereador Denier. Obrigado, Lourdes, mas eu estava só sinalizando ao Ari, mas já que me passou a parte, e tenho certeza, sim, que esta casa aqui, ela tem consciência do que ela vai fazer. Todos nós temos a responsabilidade, sim, para decidir, não só sobre os vencimentos de cada um, mas sim sobre o futuro do nosso município. Nós temos que pensar aqui, não para daqui a 1 ano, 2, mas sim para daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos, porque nós vamos passar, mas nossos filhos, os nossos netos, os filhos de todos que estão aqui, netos, vão ficar, e o município ele tem que ser sustentável. Então, a nossa preocupação é muito grande. Falamos isso para os servidores que aqui estiveram conversando conosco antes da sessão, e não para tranquilizá-los. Não sei da maneira que vamos decidir isto, mas com certeza devemos discutir muito, todos nós, 11 vereadores, para chegar num consenso e decidir pelo que é melhor. Isso que é o meu pensamento. Mesmo sendo líder do governo e ter que defender o governo, aqui entendo do que ele está fazendo, do que ele pensou em fazer e em mandar para cá, mas também temos que ter a responsabilidade de discutir muito nessas próximas 2 semanas antes do projeto e a votação. Então, Lourdinha, parabéns pelo assunto. Eu sei que tem outros vereadores que vão levar esse assunto. Eu acho que é um assunto que realmente tem que ser debatido muito nesses próximos dias aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, fica aqui a reflexão para todos e vamos fazer o que realmente é o melhor para todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lourdes. Próximo inscrito, vereador Miguel. Caro presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada, em especial os funcionários públicos que estão aqui lutando pelos seus direitos. Já que a colega falou sobre aumento do salário, eu falei nessa tribuna, falei nos meus 2 minutos e vou seguindo o mesmo caminho da colega, porque eu tenho um outro assunto para apresentar para os colegas vereadores, que é da Rua Imigrante. Sobre esse aumento,
eu tenho a minha posição, eu vou pensar muito bem se vai ter troca, o que eles vão modificar, colegas vereadores. Só que assim, por que o prefeito não tirou de urgente a urgentíssima? Por que ele não retirou? Por causa que ele já disse, eu não vou retirar. Vocês lá na Câmara aqui fazem como vocês querem, votam como querem. Cada vereador tem vontade, a sua vontade de dar o voto como quiser. Só que, será que teve diálogo com os funcionários? Chamou os funcionários lá no gabinete? Minha colocação? Eu queria que o ex-presidente das PUB, diga o nome dele, que é o Edgar, se ele está batalhando sobre isso aí, porque ele me criticou, mandou ofício aqui nessa casa, aquela época que ele era presidente, está aqui arquivado aqui na Câmara, falando da minha pessoa, me criticando. Será que ele está defendendo agora os funcionários públicos? Eu queria saber. Isso, que tem que batalhar. Eu não sei por que aquela comissão, digo mais uma vez, nessa casa, aquelas camisas pretas, onde é que estão? Não vejo nem um dia na rádio, divulgação nenhuma. Por que eles não vão batalhar para os funcionários públicos? Contra aqueles absurdos, a minha modo de falar, se eu tenho meu erro de português, é eu que eu vou corrigir, não é pessoas aqui que querem me corrigir meus erros? Né? Onde é que estão? Isso que eu digo. Eu vou continuar a batalhar. Vocês têm que ir à luta. Quem vai à luta consegue. Sempre conseguir. E tem que batalhar pro bem de Carlos Barbosa também. Porque eu não tenho faculdade, tenho a minha 5ª série, mas vocês pensam bem no IPRAM. De repente uma pessoa vai ganhar esses 103%, vai corresponder, tem que colocar 100, 120 funcionários para pagar o salário desse cara quando vai se aposentar. Pensaram nisso aí? E daqui a 5, 10 anos, quantas pessoas que vão se aposentar lá no poder público? Como funcionário público? Eles têm o direito de se aposentar, o direito de ganhar o salário. E vai ter as contribuições por resto da vida, ou aqueles que estão chegando atrás, tem que pensar muito bem. Tem que pensar muito bem. Então, por isso que a minha colocação, que esses caras da camisa preta tinha que estar lá na prefeitura. Por que não entraram lá? Tá beleza? Eu acho que estão contentes com o projeto que veio aqui nessa casa. Eles estão contentes porque ninguém fala nada. Porque eles têm que começar amanhã a divulgar na rádio, jornais. Não! Olha quem que quer participar do manifesto lá na frente da prefeitura. Esse absurdo do aumento de 103%. Eu já disse nessa tribuna, eu digo de novo, tem que ser igualdade. Se dá 8, dá 10 ou dá 12, tem que ser todo mundo igual. Desde o mais humilde e o profissional lá. Não estou contra ninguém. É isso que eu coloco para o funcionário público. A minha colocação é isso aí. E agora eu vou colocar para os colegas vereadores da Rua Imigrante. Davi, eu não vou te criticar, que você até agradeceu, né, dos cordões que foi corrigido, né? Até inclusive eu queria usar a tribuna semana passada, até hoje eu fui confirmar se eles tinham consertado, eu ia tirar essa parte ali dos cordões, ó, até o final do asfalto, né? Vocês olham como é que está vários lugares. E
E depois, olha, ela vai passar todas as fotos do refúgio que fizeram, aquele negócio do cadeirante. Vocês vão ver que tem, olha só ali, ó, 1,5 metro de altura. Como é que o cadeirante vai chegar lá? Vocês olham. Então, é um absurdo isso aí. Ficou bonito, a rua, pintada. Bom, os caras chegaram em casa lá, teve moradores, diz que deu vontade de chamar a máquina e arrancar fora, porque bem no pátio dele, na entrada de pessoal, vocês podem olhar no portão que colocaram, não tem 1 metro de calçada. Não tem 1 metro de calçada. E aí eu digo, é bom, não é ruim para os cadeirantes. Mas por que não fiz aqui no centro? Não era um dinheiro mais bem gasto? Ali na lancheria, na esquina, lá nos fundos. Quem é que vai chegar lá? Tem ônibus urbano? Tem. Olha, vocês só podem perceber as fotos. E aí, então, tanto que foi pedido, Matheus, eu, ali no banheiro público, pedindo para o cadeirante. Até hoje não foi feito nada. Não foi feito nada. Então, por que lá fazer em todas as esquinas, os 4 lados, que é um bairro, nada contra o bairro, é bom para o cadeirante, tem que fazer, mas deveria ter feito aqui, onde tem calçada e tudo, né? Então, colega Valmir? Sim, vereador Miguel, eu acho que é interessante, tu traz esses assuntos da Comissão de Obras e são muito importantes porque nós precisamos planejamento. Município que nem Carlos Barbosa não pode ir atrás e apenas porque tem recursos federais e aplicá-los às vezes de uma forma que poderiam ser melhor aplicados. Então, aqui realmente acho que devem melhorar alguma coisa nesse sentido, mas esses espaços para os cadeirantes realmente não têm finalidade alguma ali como estão colocados. Então, fica aqueles projetos inacabados, aqueles projetos que daqui um pouco se investem mais, mas daqui 3, 4, 5 anos estamos aqui reclamando a mesma finalidade. Então, acho que é possível sim fazer, é bom que venha o dinheiro, mas eu acho que o Poder Executivo agora, que foi feita a reforma administrativa, que tem mais funcionários, tem mais engenheiros, arquitetos, possam, e fiscalizadores, fazer a coisa que realmente é bem em benefício da comunidade. Então, acreditamos, somos favoráveis às melhorias sempre, porém que elas sejam consistentes, que não precise depois retornar e que a gente tenha que novamente refazer, e a gente sabe a dificuldade que tem, porque aí é fazer um novo projeto, é fazer um novo processo de licitação, e aí a coisa é muito demorada. Então eu acho que tem, que nem nesses casos ali, é cabível que não pode ser assim. E o problema é que para reformar ou refazer, além da burocracia, o custo realmente é enorme. Então se pediria ao Poder Executivo que realmente quando faça esses projetos aí, que os faça de forma definitiva. Se não dá para fazer toda a rua, que se diminua um pouco, mas que os recursos realmente sirvam para complementar as obras. Era isso, vereador. Obrigado, colega Davi. Obrigado, colega Miguel. Eu vejo que essa obra aí foi bem feita e foi feito um belo trabalho aí, esse asfalto. Eu acho que se nós fizéssemos em toda a cidade, ficaria muito bom. Isso aí foi feito, esses refúgios aí. Aqui falta os proprietários agora fazer a calçada aí. Se nós fazíamos o asfalto aí e não fazíamos esses refúgios, era criticado novamente. Veja bem, colega vereador. Não é assim. Aqui no centro tem o que fazer, vamos fazer aos poucos. O município tem mais de 50 anos. Se cada um tivesse feito a parte dele, hoje estaria muito melhor o nosso município. Em tantas paradas de ônibus, tantos refúgios, aos poucos. Eu acho que foi feito lá, foi muito bem feito. Agora tem que fazer o proprietário fazer a calçada. Aqui na nossa cidade tem que fazer aqui no nosso banheiro, que o colega sempre cobra aqui com todo direito, o Matheus. Essas coisas têm que ser feitas. Não adianta chegar aqui e dizer, desbravejar, dizer que não foi feito. Eu acho que isso aí está bem feito. Tem alguma coisa errada? Tem. Vamos corrigir essa coisa aí.
Eu acho que tem que fazer aqui no centro, vamos fazer aos poucos. Essas coisas têm que ser feitas, colega vereador. Se nós começarmos a criticar as coisas mal feitas do passado, eu venho aqui e vou ficar uma noite. E falando ligeiro. Isso aí, colega vereador. Obrigado, Davi. Não é que eu estou colocando que é um dinheiro público. Não é que eu estou criticando, eu estou colocando que é o dinheiro público, tinha que fazer, é bom para os cadeirantes. Quem vai dizer que não? Só que é um dinheiro desperdido. Como é que o cara agora vai fazer a calçada para dizer certo que dá um nível? Tem que fechar certo. E onde é qual é o pedreiro que vai fazer aquela calçada aí? Colega. Obrigado, vereador Miguel. Mas eu quero dizer que vir aqui trazer esse assunto, com certeza, é importante, sim. Mas dizer que transferir daí para o centro da cidade, Miguel, vamos ter que ter certeza no que a gente fala. Com certeza, na concepção desse projeto, para conseguir essa verba, tinha que ter os refúgios. Todos os projetos agora já tem que ter. O colega Valmir foi vice-prefeito e sabe disso, que tem que fazer um projeto e tem que prever. O que disse o colega Davi. A responsabilidade é do proprietário. Quem tem que fazer a calçada é ele, não é o município. O município tem que deixar adequado. Adequado conforme a legislação. A legislação prevê que tem que ter o refúgio para o cadeirante, foi feito. Agora, o proprietário tem que fazer a calçada. Mas não podemos transferir uma verba daquela rua para o centro da cidade. Aqui é outra situação. A gente sabe que a verba foi destinada ali e ali tem que ser aplicada. Então, vim aqui dizer para ficar bonito para a comunidade que trazer de lá para cá é fácil. Mas não é assim, colega Miguel. Nós temos que dizer o que é. Ali foi feito porque tinha que ter sido feito ali. Agora, vamos cobrar do proprietário que faça a calçada, que cerque o seu terreno, que limpe o seu terreno. Olha ali, ó, o mato que está dentro da cidade. A responsabilidade do município? Não é do município, é do proprietário. E os munícipes têm que saber disso, que a responsabilidade de limpar os seus terrenos e fazer a calçada e fazer o muro é do proprietário, não é do município. Limpar o terreno baldio, para que não se jogue lixo lá. E tem um anteprojeto aqui, que vai vir complementando já uma lei municipal, que vai responsabilizar o proprietário com os lixos que são jogados lá. E espero que, quando vá para o Executivo, que quando eu botar em votação, esse plenário aprove, o Executivo leve em consideração e transforme em lei. Mas ali tinha que ter sido feito porque contemplava no projeto para vir a verba federal. E não podia ser transferido para outro lugar. Muito obrigado. Denir, você é líder do governo, defenda o governo como você quiser. E eu enxergo as obras. Agora tu me diz, por que foram uma quadra mais à frente? Tu sabe me dizer por que não foi até o final dessa rua? Que prometeram lá no bar do Panceira, na campanha política, no discurso. Se nós ganhávamos até o final da rua Imigrante, como é que foram uma quadra só depois que passa o ônibus urbano? Porque lá embaixo é o mais necessário, que eu já apresentei aqui nessa casa, não levei as fotos de novo, vocês viram os paralelepípedos, tudo arrancado naquele muro, lá que precisava. Lá. Só deixo isso aí, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Matheus. Mais uma vez, boa noite a todos. Prometo ser breve, porque a hora está complicado. Eu acho que quem vive de passado é museu, pelo que eu sei, certo? Então, acho que nessa casa aqui, às vezes a gente fala muita coisa e queremos pontos do passado, lá de 5, 6, 10 anos atrás. Coisas que pegar do fundo do baú. Eu tenho um assunto aqui, antes de falar meu segundo assunto, que uma pessoa me procurou, certo? Isso aqui é de 2009. Vejam bem, 2009 foi levado em 2014. 5 anos atrás. É sobre a tão famosa ambulância no shopping de Caxias. E tá aqui o documento, ó. Promotoria de Justiça de Carlos Barbosa. Tá arquivado. Quer abrir de novo? Não tem problema.
Eu só quero dizer, levar isso porque eu prometi para o município que eu ia levar e usar a tribuna e falar isso aqui, porque em 2 minutos eu consigo. O uso indevido da ambulância no município de Carlos Barbosa, no dia 6/10/2009, em horário de expediente, junto ao shopping de Iguatimi de Caxias do Sul. Consiste em um inteiro teor da sindicância administrativa disciplinar instaurada contra o servidor Roque Jacobo, que restou arquivada em virtude do reconhecimento da inexistência da infração disciplinar da conduta do servidor. Secretário na época, o senhor José Carlos Ribeiro, apenas informou ter a certeza de que era o servidor Roque quem conduzia a ambulância na data em que foi fotografada no estacionamento do shopping de Caxias do Sul. Na ocasião, o vereador Miguel afirmou que recebeu as fotografias que levaram a denunciar o fato na Câmara de Vereadores de um município. Muito bem. Investigado confirmou que estava conduzido a ambulância na data do fato, assim como tinha ido 2 vezes a Caxias naquela data. Aduziu que continua indo para o shopping de Caxias, uma vez que passa pelo local, estaciona neste, cujo estacionamento é monitorado e gratuito. E também em razão da dificuldade de encontrar local para estacionar o veículo nas proximidades nosocômicos. Disse que almoça no shopping, uma vez que nesses há sanitários decentes, bem como que permanece no local ao tempo necessário para esperar os pacientes que leva ao município para serem atendidos. Afirmou que acredita que chegou ao local aproximadamente às 13 horas, com o escopo de almoçar, e que após os pacientes serem atendidos, telefonaram para o motorista ir buscá-lo. Conclusão. A conclusão do relatório final da Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos é inerente ao cargo de motorista, especialmente da saúde, a flexibilidade de horários e a necessidade de espera por pacientes. É fato que os shoppings oferecem facilidades não encontradas em outros lugares facilmente, com banheiros limpos e adequados, praça de alimentação e disponibilidade de estacionamento monitorado, com maior segurança. Dá-se a entender que tal proceder como é uma tentativa de um partido de oposição em denegrir a imagem da administração atual. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu trouxe isso só para relatar que eu acho que o passado nós temos que deixar guardado. E vamos botar a bota para frente, levando a qualidade de vida que tem. Vamos valorizar Carlos Barbosa. Segundo assunto, já vou deixar, que eu venho a falar nessa tribuna, eu acho um fato histórico que um pedido de informação foi selecionado com vistas. Me surpreendeu o dia. Independente de vereador, cada um tem o seu direito de fazer o bem que entende. Só que a verdade vem, a transparência se encontra na telinha do computador da prefeitura, certo? Então, quem serão os servidores que estão beneficiados com os 3 maiores percentuais de aumento? Isso chama transparência. Independente se vem o nome ou cargo político, eu quero só transparência, como a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa faz no computador dela. É só lá ver o salário, sai tudo. E muito bem. Eu só acho que também quero reforçar o meu argumento aqui na tribuna. Eu acho que a Lourdinha falou muito bem nessa noite. E eu falei há 15 dias atrás, eu acho, na tribuna, que semana passada não conseguiu. Eu repito, tenho pena do próximo prefeito. O que vai acontecer na administração? E eu digo mais. Eu acho que o pedido de informação nessa casa vem só para nós, vereadores, acrescentar informações preciosas que nós podemos levar em discussão aqui nesta casa. E eu digo mais. Doa em quem doer as respostas. Eu não defendo ninguém. Eu defendo sim os 27 mil de Carlos Barbosa. Independente de cor, religião e partido.
E o fato mais que vocês podem ver, para ver como são as coisas, eu não sou contra nem a favor do aumento, eu só quero respostas para a gente chegar num consenso. O fato mais inusitado que tem aqui, para vocês verem, a pergunta do meu pedido de informação, não é oficial porque eu vou esperar o oficial para me comunicar. Quem foram os integrantes do Poder Executivo no grupo de trabalho que debateu internamente o projeto de reclassificação? E um meio de comunicação escrita na cidade publicou que uma pessoa participou da elaboração da reclassificação como integrante da equipe da Secretaria da Fazenda, produzindo os cálculos de impacto no orçamento. Ele é um dos 10 servidores que podem alcançar o teto municipal, que é o salário do prefeito, 18.100, caso seja aprovada a reclassificação. Então, eu deixo aqui a minha sugestão, como que uma pessoa integrante da comissão vai participar da elaboração dessa reclassificação. Eu julgo isso. Como é que pode isso? Davi? Obrigado, Matheus. Primeiramente, sobre o pedido de informação, acho que até nem deveria ser aprovado pelos vereadores. O pedido está pedindo. Se tem coisa errada, tem que comprovar. E se a coisa está certa aí, apesar que a maioria desses fatos estão tudo no site aí da prefeitura, mas eu queria falar sobre o que falou do passado. É verdade, eu vivo no museu. Mas aqui na Câmara de Vereadores nós temos muita mais coisa para nós discutir, por isso que te parabenizo, mas foi levantado porque nenhum crime prescreve. Se foi feito aí, foi feito, e depois volta a testemunha, quem é o fato, quem cometeu, e aqui foi levantado para o colega Miguel, e bateu na coisa, que era cargo político, que estava lá, porque a sindicância da prefeitura não funcionava, botou em dúvida daquele pessoal que fazia sindicância. Nós somos obrigados a reabrir, o colega vereador. É uma coisa que foi passada, eu acho que aquela pessoa que estava lá não teria aquele comportamento de ir lá fazer compra, acredito eu que não. Mas foi levantado esse fato, nós como vereadores, somos um fiscalizador. Por isso que eu te parabenizo. E eu acho que se o fato foi feito errado, o caso foi feito errado, nós temos que corrigi-lo. Pode ser o prefeito, pode ser o vereador, pode ser o funcionário, não importa quem for. Estavam falando que era um funcionário e depois foi feito outro. E aí não podemos jogar as pedras, dizer que aquilo foi, e o dia seguinte dizer que não é. Porque o direito de uma pessoa, colega vereador, ela termina quando começa do outro. E aqui foi colocado e botaram em dúvida mesmo. O pessoal lá disse que nunca funcionou aquela sindicância nenhuma. Eu tenho certeza que funcionou. E aqui botou em dúvida aquelas pessoas que estão aí trabalhando, sendo pago com dinheiro público. É um dinheiro nosso, pagando eles para fazer essa fiscalização. E se for levantado, eu acho que tem que continuar adiante. Mas eu não gostaria que isso continuasse aqui nessa casa, dizendo coisas sem testemunha. Chega na hora de chamar aquela pessoa para provar, diz que não vai lá porque não tem tempo. Seria isso aí, colega vereador, e te agradeço o espaço. Obrigado. Sim, vereador Matheus, eu agradeço. Você falou bastante já sobre a questão do aumento, questão da intransigência do prefeito e várias relações. Só gostaria de ter alguns dados aqui, de dizer que também nós não somos favoráveis nem contra. Eu acho que realmente tem que ter uma reclassificação e uma revisão geral dos vencimentos dos funcionários públicos municipais. Isso é pacífico. Só que do jeito que foi colocado, coloca toda a comunidade, ou quase toda a população, contra os próprios funcionários públicos municipais. Do dia 5 ao dia 8, domingo, eu recebi 49 e-mails. 96 pende para um lado e 4% pende para o outro. 96% de um lado e 4% para o outro. E funcionários merecem aumento. Lamentamos porque, possivelmente, da forma que foi colocado, está sendo colocado água abaixo tudo aquilo que poderia ser uma glória, uma alegria, um melhor desempenho, uma melhor união dentro do próprio funcionário. Estamos criando em Carlos Barbosa o trenzinho da alegria, muitos falam aqui a Maria Fumaça da alegria,
que quando a gente ouve falar dos super salários de Brasília, de Porto Alegre, gente, comparem o tamanho da União com o tamanho do município. Se nós tirarmos as terceirizações que hoje existem no poder público, a folha de pagamento passa dos 50%, disparado. Como é que fica daqui a uns anos? Cabe a nós, vereadores, acharmos saídas. Já que o executivo se mostra, quando eu falo executivo, o prefeito, mas também os secretários, os pares que lá estão, porque a eles cabe a responsabilidade. Acharmos uma saída menos prejudicial para o município e para os funcionários. Acho que contamos com a colaboração dos colegas, aqui não tem situação e oposição, esse é um projeto do município de Carlos Barbosa. Obrigado, Matheus. Obrigado pela parte. Matheus, eu quero falar sobre o pedido de informação. É uma opinião minha. Eu acho que nós, expondo as pessoas, nós estamos tirando o foco de quem realmente é o culpado. Eu não concordo expor as pessoas. Aquele que está pleiteando lá 103%, está na dele. O grande culpado é quem enviou o projeto dessa forma. E eu acho que nós estamos tirando o foco de quem é o culpado para colocá-lo nas costas de algumas outras pessoas. Eles só vão receber, por quê? Porque o prefeito mandou esse projeto e se nós aprovarmos aqui. Então não são eles os culpados, na minha opinião. E opinião eu sempre expresso, tanto no voto favorável, quanto no voto contrário. Eu acho que expor às pessoas o nome da pessoa. Por quê? Nós estamos também, além de expondo, por desnecessariamente, cada um pode saber pelo cargo, nós estamos tirando o foco de quem realmente é o culpado pelo envio do projeto. Se ele participou e o prefeito não deveria ter aceito do estudo sobre o projeto, quem é o culpado? É isso que nós temos que ver. E nós aqui temos que corrigir. Obrigado. Eu posso concordar partes, mas eu digo que eu não estou expondo ninguém, não estou levantando nenhum nome de ninguém, certo? E eu quero justificar isso, que existe o portal da transparência para pegar o nome. Independente de quem doer. Independente se o fulano ganha 1.000, outro ganha 3.000, outro ganha 5.000, independente. O nome vai estar lá. Todos no município, todos os cidadãos podem olhar o nome. Certo? É isso que eu estou me referindo. Eu não estou me referindo... Eu fiz um pedido aqui, que foi aprovado hoje, certo? E eu acho que vai acrescentar muito pena que capaz não vai chegar até o dia da votação. Isso aqui. Pena isso aí. Certo? Então, eu não estou justificando que o Matheus ganha tanto, o Davi ganha tanto, não é isso. A transparência diz. O portal da transparência diz isso aí. E eu já repito, a população tem que estar por dentro disso aqui. Não estou me referindo às monitoras, não estou me referindo às professoras, aos médicos, certo? Eu só acho que tem muita dissipacidade, muita diferença em aumentos. Se fosse um padrão legal, não digo 8 nem 10, todo mundo igual, pode ter mais relevância. Pode ser uma pessoa mais importante que a outra. Todo mundo é ser humano igual, todo mundo trabalha. Um de um jeito, um do outro. Eu não estou criticando que o cara vai ganhar 10 e outro vai ganhar 20. Mas 10 contra 100 é muita diferença. E por isso que está dando
não posso dizer intrigas entre os servidores do contra e do favor, mas eu acho que está meio chato entre essas pessoas. Um vem aqui e luta contra, um luta a favor. E no dia a dia os dois trabalham junto. Como que fica o ambiente de trabalho? Penso nisso. O clima é tenso, porque um fala mal do outro. E não é por aí o caminho, eu acho. E por isso que eu falei a primeira vez 15 dias atrás, nesta tribuna aqui, e volto a dizer, tenho pena do próximo prefeito. Seria isso. Matheus. Obrigado, vereador Matheus. Eu não vou mais falar sobre a reclassificação, já foi muito falado aqui e temos muito que discutir. Eu quero falar sobre os pedidos de informação, não especificamente sobre isso, mas dizer que o Executivo em nenhum momento não vai responder os pedidos de informação. Sim, vai responder, mas muita coisa que se pede aqui no pedido está na transparência. Qualquer cidadão acessa ali e busca. Então nós temos que ter um pouco de cuidado também nisto, e também quando se elabora um pedido de informação que se tenha as comprovações concretas, porque ouvimos falar. A gente ouve tanto falar aqui e ali que, se a gente levar em consideração, tudo é complicado. Então era isso, eu queria só passar um recado, que o Executivo também tira a atenção do Executivo esses pedidos de informação. Está lá um servidor despendendo seu tempo, que custa caro para o município, para dar uma resposta, às vezes, que está ali no site, que se investe tanto em tecnologia, tanto em divulgação, e o município tem o segundo em transparência. Então, só para ter o cuidado da gente pedir. E também, só para Miguel, eu vou fugir do protocolo aqui, porque eu tenho que dar uma resposta. Foi prometido, sim, o asfalto da Imigrante, mas a verba veio para fazer até esse ponto. Como é que você vai fazer mais se não tem dinheiro para estender mais? Então, agora, quem sabe, o próximo projeto contemple até o final da Imigrante. Como a Getúlio Vargas, a verba veio para fazer até a Rua da Garibaldi. Foi encaminhado um outro projeto agora para fazer até o final da Getúlio Vargas. Então tem que se fazer com o dinheiro que você tem, não é mais que nem se fazia no passado, que podia ser feito assim. Hoje não, tem que ter um empenho. E quem passou pelo Executivo sabe disso, que tem que ter um dinheiro para pagar a conta que você faz. Obrigado, Matheus. Obrigado, vereador. Nós recebemos aqui também hoje duas correspondências, uma das auxiliares e técnicas de enfermagem manifestando a posição a respeito desse projeto, a posição contrária, e também os servidores da garagem, da mesma forma, é um texto aqui assinado por eles manifestando a posição contrária. Esses documentos eu vou pedir para a Thaís postar já no Legislativo Digital, vai ficar arquivado junto com os outros que a gente receber. O vereador que quiser ter acesso, acessa lá, depois vai ter contato. O vereador Rafael também solicitou que se fosse enviado um convite à diretoria do IPRAM. Alguém é contrário a essa manifestação, a solicitação? Não, eu só acho que não adianta vir com papo. Se é para vir aqui, eu sou favorável, mas tem que vir com cálculos a médio e longo prazo, 30, 40, 50 anos, com uma projeção assinada por responsável, entende? Não só pela presidenta. A presidenta pode vir aqui defender os interesses deles, ou dela, ou da maioria. Gente, cálculo autorial não é fácil. Entende? É um custo caro, quem sabe que está dentro, e tem que ser feito com responsabilidade. É só ver como é que está o nosso IP a nível de Estado, o nosso INSS e várias outras instituições. Então, precisamos nós com dados. Eu acho que, se é para vir, até pode vir, mas vai resolver pouco. Por um cálculo desses aí, leva no mínimo 20, 30 dias, 60 dias para ser feito. É uma pena que o projeto não contemple também um cálculo de IPRAM. Então, daqui um pouco, estamos tumultuando mais o meio de campo e sem sair com dados realmente oficiais. Os vereadores são favoráveis ao envio desse convite? Eu só quero complementar com responsabilidade e isenção. Aí é complicado. Ou a gente convida ou não convida. Não dá para mudar a posição, ou o que vai falar a convidada. Podemos pedir, se ter os cálculos, enfim, vamos ter que ouvir, saber a posição. Agora,
saber, né, é complicado. São favoráveis ao envio do convite? Sim. E aí eu vou pedir se tem já uma projeção. O cálculo, infelizmente, se demora esse prazo, não vamos ter realmente. Mas pode trazer tudo que tem, né? Isso, claro. Que já está definido, o que se passou pelo IPRAM, projeções, o que o município tem que participar, isso tudo com certeza ela pode trazer. Isso. Talvez Sim. não calcule lá à frente, mas... Não, vamos solicitar. Próxima sessão, 16 de junho, nós vamos ter aqui na casa, às 18h30, 16, aqui na casa, a visita do José Balestrin. Então, agradeço. É 18, 19 é na outra, foi um equívoco. Agradeço a atenção de todos, obrigado. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado o trabalho da presente sessão.